Você não leu errado. O Brock Lesnar precisa ser elevado. Então, vamos falar sobre isso. Vamos voltar no tempo e lembrar do Brock Lesnar dos últimos anos. Um pouco mais. Do Brock Lesnar desde o seu retorno. Brock Lesnar que desde 2012, quando ele teve a segunda passagem na WWE, ele sempre foi um cara dominante. Sempre foi um cara que perdia raramente. No começo, de 2012 até 2013, ele até perdia com mais frequência, mas ainda assim era raramente. Era um cara que dificilmente perdia. E isso foi até 2020. Sempre com Brock Lesnar sendo um cara difícil de se derrotar, sendo um cara difícil de se ganhar. Onde poucos nomes conseguiram fazer isso, como Roman Reigns, Triple H e John Cena. E nos últimos anos, antes dessa tal coisa que chegou no mundo, que eu não vou falar o nome, né, que vocês sabem o que é, que parou o mundo, que a WWE teve que se adaptar no Performance Center, não vou falar o nome para não dar ruim no vídeo, mas quando isso aconteceu, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem o que é, né, o Brock Lesnar ele deixou de ser o cara dominante. Vamos lembrar que ele perdeu pro Drew McIntyre, e depois disso, ele não foi mais o mesmo cara, quando ele retornou no ano seguinte no SummerSlam encarando o Roman Reigns. Porque vamos lá, a gente fala muito de reinado do terror, lembra de Triple H nos anos 2000, onde ele ganhava o título, perdia e recuperava rapidamente. Roman Reigns, atualmente, a qual parece que ele nunca vai perder esse título mundial e universal, onde ele sempre vence suas lutas, não importa o que aconteça. Mas também tivemos outro reinado do terror, que também foi o do Brock Lesnar. Vamos lembrar que o Brock Lesnar ele não saiu da rota do mundial desde quando ele ganhou em 2014, ele só ficou um ano fora dessa rota, que foi em 2016. Então de lá pra cá ele sempre ganhava o título, sempre. Quase todo ano o Brock Lesnar era campeão. Pra falar a verdade, todo ano o Brock Lesnar era campeão. Em 2014 ele ganhou o título, perdeu em 2015. Em 2017 ele ganha outro título, que é o Universal, contra o Goldberg em 2017. Aí ele perde em 2018 pro Roman Reigns no SummerSlam e recupera no mês seguinte no Crown Jewel contra o Braun Strowman. Aí ele perde novamente o título em 2019 para o Seth Rollins na WrestleMania, ganha novamente o título, se eu não me engano foi naquele Stomping Grounds que ele lutou com a Becky Lynch. Aí ele perde novamente para o Seth Rollins no SummerSlam e ganha novamente o título mundial, dessa vez em 2019, no mesmo ano, contra o Kofi Kingston, naquela luta que foi um squash, a qual ele deu somente um F5 no Kofi Kingston. Então você vê esse Brock Lesnar e a gente tinha medo, porque era um cara que sempre estava na rota do título. Era um cara que todo ano que você ligasse a WWE para assistir, ele era campeão. E o Brock Lesnar de agora não é mais assim. Ele não é mais o cara dominante, que perdia poucas vezes e raramente, e um cara que você tinha medo e ficava na dúvida, será que esse cara vai derrotar o Brock Lesnar? Porque o Brock Lesnar é um cara muito apelão, e ele não é mais assim. Porque vamos lá, o Brock Lesnar, desde quando ele retornou em 2021, ele só vem saindo por baixo. Até quando ele sai por cima, ele sai por baixo. Porque vamos lá, ele retornou em 2021, aí ele enfrentou o Roman Reigns no Crown Jewel, a qual ele perdeu. Aí ele deu uma afastada, voltou para a rota do Mundial no Day One, ganhando do Big E naquele combate que tinha 5 pessoas. Aí ele enfrenta o Bob Lashley no mesmo mês, em janeiro de 2022, e perde pro Bob Lashley por causa do Roman Reigns. Aí ele ganha novamente o título no PPV seguinte, no Elimination Chamber. Aí ele perde novamente pro Roman Reigns naquele combate da WrestleMania, título versus título. Não é à toa que o Roman Reigns até agora é o campeão, com 2 títulos, o Universal e o Mundial. E é esse o ponto. Depois disso, o Brock Lesnar entrou numa rivalidade que eu já disse que foi inútil, que não serviu pra nada contra o Bob Lashley. Ninguém saiu por cima daquela rivalidade, porque todos os finais, todos os combates foram horríveis, os 3 combates, fora
o tempo que demorava para acontecer os outros combates, né? Cerca de 4 a 5 meses. Então você vê que o Brock Lesnar, ele não tá mais elevado. Não é mais o cara dominante, porque ele só perdeu. Perdeu pro Roman Reigns, perdeu pro Bobby Lashley, e não é mais o mesmo cara. Se você comparar o Brock Lesnar com o passado, ele não é mais o mesmo cara que dá medo. Ele até ganhou do Omos na WrestleMania, mas cara, vamos ser sinceros, quem é Omos? O cara só tem tamanho, literalmente, o cara é ruim em ringue. Sim, o Omos é ruim. Tem gente que defende, mas ok. Pra mim, ele é ruim, não faz diferença na WWE. O cara nem tem personagem da hora e chamativo. A única coisa chamativa é a altura. E ele precisa ser elevado. Essa é a questão. O Brock Lesnar precisa voltar a ser a besta encarnada. A besta encarnada que dava medo. A besta encarnada que perdia poucas vezes. E ele vai começar uma rivalidade contra o Cody Rhodes. Na verdade, começou depois da WrestleMania. E cara, eu tô vendo muita gente falando, nossa, o Cody Rhodes vai vencer do Brock Lesnar. Negativo, o Brock Lesnar precisa ser elevado e vai fazer isso em cima do Cody Rhodes. E vamos lá, né, não vamos ser emocionados. Eu vi gente falando, nossa, se o Cody perder pro Brock Lesnar, ele vai ser enterrado. Perdeu pro Roman e vai perder pro Brock Lesnar? Inacreditável. Vocês começaram a assistir WWE ontem? É sério? Porque eu nunca vi cara ser enterrado com 2 derrotas, né? Estamos falando de Cody Rhodes, que a primeira derrota dele foi na WrestleMania. Aí se ele sofrer outra, é enterro. Sério, é sério que tem gente que tá falando isso. Não acredito nisso, sério mesmo. E não, o Cody não vai ser enterrado. Eu falei no outro vídeo que o Cody ele tá sendo guiado para ser o underdog que vai ser campeão mundial ou universal ano que vem. Claro que provavelmente não vai ser mais o Roman Reigns, porque o Roman Reigns não tá mais dando revanche para seus adversários, a maioria ele não dá revanche, a não ser se tiver alguma desculpa, igual o Edge, foi o Daniel Bryan, o Seth Rollins atrapalhando, ou o Brock Lesnar. Fora isso, ele não dá revanche. Ah, mas a Bloodline atrapalhou o Cody Rhodes. Sim, em qual combate a Bloodline não atrapalha? Se for assim, todo mundo vai pedir revanche. Mas vamos voltar pro Brock Lesnar. Brock Lesnar precisa ganhar do Cody. Depois do Cody, ele vai ganhar de outra pessoa. Provavelmente ele vai ganhar do Bobby Lashley se rolar uma revanche. Vai ganhar do Gunther no SummerSlam, provavelmente. E vai acumular umas vitórias para ele voltar a ser a besta encarnada. E ele precisa voltar a ser besta encarnada porque a gente precisa voltar a temer o Brock Lesnar, a temer aquele cara que raramente perdia. E olha, o Brock Lesnar eu defendo quando o Brock Lesnar tá fora de rota de título, porque Brock Lesnar e cinturão é uma coisa que não combina. Já não basta o Roman Reigns ser part-timer, mas pelo menos ele faz segmentos interessantes e carrega os shows. Brock Lesnar não, era sempre mais do mesmo. Então é isso que eu queria dizer. Brock Lesnar ele precisa se renovar e precisa se reconstruir novamente. Não é à toa que ele passou por essa heel turn, porque Brock Lesnar, vamos ser sinceros, ele era face, ele virou face quando ele retornou. Ah, mas ele não tinha amigo, não tinha aliado, não ajudava ninguém. Mas ele era face, ele era um cara que fazia piadinha com Bobby Lashley, zoando Bobby Lashley de Bobby Who, era um cara que cumprimentava o público e tal, era um cara face. E atacando o Cody, ele novamente voltou a ser heel. Mas diz aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, sobre o Brock Lesnar precisar ser elevado. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.